Se você acha que trabalhar com tarô é só saber interpretar a carta, você vai se frustrar. Porque o que sustenta essa profissão não é espiritualidade, até porque não é obrigatório fundir tarô com religião ou espiritualidade, mas é principalmente estrutura. Ninguém fala sobre a parte chata de ser tarólogo profissional, limites, dinheiro, cliente difícil, agenda vazia, enfim. Mas saber disso é o que vai te manter na profissão. Seja espiritualidade ou seja paixão pelo que você faz, infelizmente não paga boleto. Mais organização paga. E hoje eu vou falar disso tudo, da parte que quase ninguém mostra sobre viver de tarô. E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Verônica, esse é o Lamparina Tarô e eu gosto de relacionar as cartas com tudo, porque eu acredito que o tarô não tá só dentro do baralho. Mas nesse vídeo de hoje eu vou abordar um tema um pouco diferente do que eu tô acostumada a trazer no canal desde que ele voltou ativa. Depois de alguns anos atendendo profissionalmente, eu percebi que as cartas não eram o maior desafio. É claro que tem o seu desafio, você precisa conhecer as cartas, saber a estrutura, história, simbologia, fazer a narrativa entre elas. É óbvio que isso tudo é desafiador também, mas eu penso que o maior desafio é você sustentar essa estrutura de você querer ser tarólogo ou cartomante profissional. Então, na parte 1 desse vídeo, porque sim, a gente vai ter uma parte 2, eu quero falar dessa parte mais estrutural, concreta e robusta de se trabalhar com as cartas. Então, coisas que eu aprendi lendo tarô profissionalmente. Bora? Bom, vamos começar com esse negócio aqui. Queria falar pra vocês que eu só comecei a me sentir realmente profissional quando eu entendi que tarô é um trabalho autônomo. Isso parece um pouco óbvio, né, pra você que tá de fora e tal, mas é aquele tipo de coisa que você só se dá conta ou só entende realmente quando você tá dentro disso. E, tal qual qualquer outro trabalho autônomo, esse também vai exigir postura. Então a gente vai começar exatamente com esse ponto. Ponto 1. Aprenda a colocar limites, todos eles de preferência. Se você não colocar limites, o seu consulente vai colocar por você e esse limite nunca vai ser agradável para você. Vai por mim. Então estabeleça sim horários claros de atendimento para você e para o seu consulente. O que eu quero dizer é que tem que ficar claro qual é o período que você vai trabalhar. Se você vai trabalhar só de manhã, só de tarde, só de noite, em horário comercial, só de fim de semana ou só de madrugada, não importa. Não sou eu quem tem que te dizer quando que você vai trabalhar. Você que tem que entender qual é o melhor horário para você. E isso tem que ficar claro para você e para a pessoa que vem se consultar com você. E o que é importante disso tudo é que isso seja respeitado, principalmente por você que definiu esse horário. Eu sei que parece de bom tom o consulente respeitar o seu horário de trabalho, mas ele raramente vai. Porque se você colocou lá que você vai trabalhar só em horário comercial, você muito provavelmente vai receber mensagens de consulentes após esse horário, ou antes do início do seu trabalho. Ele não tem necessariamente a obrigação de saber quando que você começa. Quem tem a obrigação de informar é você. E mais do que isso, quem tem a obrigação de respeitar essa estrutura é você também. Quando eu tava começando, eu tinha muita essa ansiedade também, porque eu achava que eu tinha que responder a todo custo, a todo momento, em qualquer horário, porque sei lá, talvez eu fosse perder o cliente, o consulente, enfim, eu tinha também essa ansiedade. E o que me ajudou, sinceramente, a estabelecer isso melhor, porque eu sempre tive esse horário de atendimento, mas eu tinha medo de não responder depois e perder a pessoa, né? Então, o que acabou me ajudando foi colocar as mensagens automáticas, né? Tem a opção de você ter o WhatsApp Business, isso não é uma publi, enfim, mas eu uso o WhatsApp Business, e no WhatsApp você pode colocar mensagens automáticas de saudação, ou você pode colocar mensagens comerciais, por exemplo, você tem algo que você está sempre falando e sempre explicando, você pode colocar atalhos para essas mensagens, enfim, é muito útil. E tem também mensagens de ausência. Então, se você colocou lá, você decidiu que você vai trabalhar só, por exemplo, das 8 a meio-dia da manhã, você pode colocar uma mensagem de ausência que vai ser mandada para todo mundo que te mandar mensagem antes das 8 ou depois do meio-dia. Então, a pessoa ela já vai receber essa mensagem e já vai saber, essa pessoa aqui só trabalha nesse horário. Isso, pelo menos, me ajudou bastante, porque enquanto a pessoa me mandava mensagem e eu não respondia a ela, eu pensava, meu Deus, ela está sem resposta. Então, pra mim, isso me ajudou muito. Talvez ajude você também.
E isso também me ajudou com a questão dos horários de fim de semana. No começo eu atendia um pouco de sábado, dependendo se eu estivesse tranquila eu atendia de domingo. Hoje eu não faço mais isso, o fim de semana é 100% sagrado pra mim, mas enfim. E colocar essa mensagem de ausente no fim de semana também me ajudou bastante. Fora também feriados, recessos, férias, porque sim, nós merecemos descanso, nós merecemos férias e recessos. Então isso também me ajudou muito a acalmar essa ansiedade de entender que eu quero sim atender esse consulente, mas eu não estou disponível 24 horas para ele. Ninguém deveria estar, né? Ponto. Ainda dentro desse ponto de colocar limites, um deles é você aprender a dizer não para consultas que são repetitivas, por exemplo. Tipo daqueles consulentes que são um pouco mais dependentes emocionais, ou quando eles ficam querendo fazer as mesmas perguntas em um curto período de tempo, ou perguntas que ultrapassam a sua ética enquanto tarólogo. Confia em mim, eu sei que o medo de perder o cliente é grande, porque afinal de contas a gente precisa trabalhar e pagar boletos, mas essas situações mais complicadas, elas não valem a sua paz. Aliás, falando de ética enquanto tarólogo, seria importante você também definir quais são os temas que você vai abordar e quais são os temas que você não vai abordar de jeito nenhum. Então, novamente, eu sei que ninguém quer perder consulente, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, mas se uma consulta que chega para você, né, uma pergunta que chega para você, ela ultrapassa a sua própria ética profissional, não vale a pena você arriscar isso. Você se colocar nessa posição delicada de ultrapassar o seu próprio limite é complicado. Não recomendo de verdade que vocês façam isso. Por exemplo, tem muitos tarólogos que não gostam de abordar a questão de saúde, de você falar sobre condições de saúde, diagnósticos e tudo mais. Eu não vou entrar no juízo de se isso é algo positivo ou não, tá? Não vou entrar nessa seara aqui agora. Mas enfim, tem pessoas que abordam questões de saúde nas suas consultas e tem pessoas que não abordam de jeito nenhum. No meu caso, eu não abordo, eu não acho que isso faça sentido. Mas não só porque não faz sentido, como porque eu acredito que é algo delicado de se ver pelas cartas. Eu não me sinto confortável e muito menos confiante de fazer leituras assim. Então, se a pessoa me pergunta, sei lá, não sei o que esperar do médico que eu vou, se a minha condição de saúde tá melhor, enfim, se a pessoa faz esse tipo de pergunta, não compensa eu pegar porque ultrapassa a minha ética profissional. Então, eu sempre recuso. Isso tem a ver com os seus próprios limites. Então, isso é algo que realmente compensa muito vocês estruturarem antes. Então, se colocar em posições que você trai os seus próprios limites não é nem um pouco funcional e vai gerar mais ansiedade. E esse limite, ele tem que ser criado por você. Não sou eu que vou dizer se você faz X ou Y, mas se você quiser algum tipo de recomendação, pode deixar nos comentários que eu vou amar te responder, mas não sou eu que vou te responder isso assim, faça isso ou faça aquilo. O máximo que eu posso fazer é te dar uma recomendação. Você precisa entender quem é você enquanto tarólogo, quais são as consultas que você quer abordar, quais são os horários que você vai trabalhar e você ser fiel a isso. Porque é o que eu falei no começo, o seu consulente não tem obrigação de respeitar. É de bom tom, claro, mas a gente ficar esperando ações de bom tom das pessoas é difícil. Então, você tem que ser o primeiro a cumprir isso tudo. Ponto 2. Persona profissional versus persona pessoal. Você não é obrigado a separar a pessoa que você é enquanto tarólogo ou cartomante da pessoa que você é no dia a dia. Não é obrigatório você fazer isso, mas é bom. Pra mim, pelo menos, funciona super bem. Você não precisa performar e respirar o seu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode ser uma pessoa na hora de atender e outra completamente diferente quando você tá de boa em casa, com os amigos, com a sua família, com os seus pets. E isso não te faz uma profissional melhor ou pior, tá? Então, essas duas ou mais personas que existem dentro de você, todas elas podem ser verdadeiras. Então, você pode ser introspectiva, você pode ser caótica, você pode ser expansiva, você pode ser tímida, mas na consulta você é uma pessoa clara, centrada, estável, acessível e acolhedora. E isso não quer dizer que você está sendo falsa. Isso é apenas postura profissional. No meu caso, por exemplo, eu já fiz até alguns posts no Instagram com esse tipo de meme, enfim, de que eu acredito que as pessoas tenham muito uma visão minha de que, sei lá, que eu só escuto Enya, por exemplo, ou que eu só uso roupas, sei lá, vestidões, coisa que tá mais dentro do estereótipo esotérico, mas não, eu visto isso aqui. Eu escuto heavy metal. Eu escuto metal pesado, inclusive. Eu adoro anime, por exemplo. Então, todas essas coisas saem um pouco do estereótipo que a sociedade acaba criando da cartomante, que acaba criando ali da taróloga.
mas uma coisa não anula a outra. Eu sou uma ótima profissional independente do meu hobby, do meu passatempo, dos meus gostos pessoais. Eu até poderia criar uma identidade em cima da pessoa que eu sou fora da mesa de tarô, mas, sei lá, não vi tanto sentido. E as duas coisas são verdadeiras porque eu sou as duas pessoas. Então tá tudo bem, sabe? Então, separar essas duas personas é bom, é saudável, você não é obrigado, mas é interessante. Isso meio que cria uma quebra de quem você é enquanto profissional e quem você é fora do seu horário de trabalho, por exemplo. E pode ser uma transição produtiva para você. Ponto 3, nem todo cliente é o seu cliente. Essa dói bastante, mas é muito libertadora, confia em mim. Você precisa entender que algumas pessoas simplesmente não combinam com a sua abordagem, ou elas querem outro tipo de leitura, ou elas buscam um outro tipo de energia, uma outra vibe. E tá tudo bem. Você não precisa atender todo mundo, você não deve atender todo mundo. É muito melhor você recusar alguém que quer algo que você não faz, do que você aceitar atender e você entregar algo meia boca ou comprometer o seu profissionalismo. Por exemplo, digamos que você seja um cartomante ou um tarólogo que gosta de trabalhar com uma abordagem mais de aconselhamento. Por exemplo, você utiliza as cartas para dar orientação, para dar conselhos. E aí chega um consulente que não quer orientações, não quer conselhos, ele quer uma consulta preditiva. Ele quer saber se alguma coisa vai acontecer ou não. Se essa não é a sua abordagem, por mais faminto que você esteja, por mais necessitado que você esteja de clientes, pode não ser uma boa você pegar essa consulta. Porque se essa não é a abordagem que você escolheu, se não é isso que você se sente confortável de fazer, tem grandes chances de você não conseguir entregar uma boa leitura. Não estou dizendo que você não vai ou que você não é capaz. Só estou dizendo que tem mais chances porque não é essa abordagem que você escolheu. Não é nisso que você escolheu se especializar. É tipo você, sei lá, pedir para um ginecologista avaliar o teu estômago, por exemplo. Ele estudou medicina, ele sabe entender algumas coisas ali, ele até pode te ajudar até certo ponto, mas não é específico. Dei um exemplo aqui esdrúxulo, mas acho que funcionou. Então, não vale a pena você comprometer o seu profissionalismo, a sua imagem, a sua conduta, correndo o risco de entregar algo que não vai ser assertivo, ou vai ser de repente meia boca, ou enfim. Pode ser perigoso, pode voltar para vocês. Ou pior, no caso de ter uma pessoa, um cliente mal educado, você se curvar diante disso é você aceitar que você e a sua profissão não valem nada. E ninguém merece ser desrespeitado só porque tá precisando trabalhar. Então, se chegar um cliente ou um consulente que tá sendo grosseiro, tá sendo abusivo de repente com você, não tenha medo de demitir ou de rejeitar ele. Porque se você deixa passar uma atitude mal educada, ele vai entender que ele pode continuar fazendo isso. E eu sei que, é complicado quando a gente sempre tem que fazer tudo e o outro não se toca das coisas, mas infelizmente a gente mora nesse mundo. Então, você precisa ser a pessoa que coloca essa barreira. É claro que você vai fazer isso com jeito, você não vai armar um barraco, mas não tenha medo. É melhor para o seu profissionalismo e não vai te dar dor de cabeça também. Ponto número 4, estruture o seu atendimento. Saiba exatamente aquilo que você vai oferecer. Testa a tiragem prontas, cria as suas, monta o seu modelo. Estuda qual é a melhor forma para você atender. E a forma que você quer atender pode e muito provavelmente vai ser diferente da minha forma ou da tua vizinha, por exemplo. Tem gente que gosta só de atendimento presencial, por exemplo. Tem gente que gosta só de atender online. Tem gente que prefere somente atendimentos por chamada de vídeo especificamente. Outras pessoas preferem só por áudios e fotos no WhatsApp. Tem gente que só trabalha com consulta geral e depois abre espaço para fazer perguntas livres, né, do consulente fazer perguntas livres. Tem gente que prefere criar as próprias tiragens segmentadas por assunto e separar no catálogo. Tem gente que gosta só de trabalhar com pergunta objetiva. Tem gente que gosta de trabalhar com tiragens tradicionais, né, mandala astrológica, templo de Afrodite e por aí vai. E tá tudo bem. O ponto aqui é você perceber que não tem uma regra. A sua escolha da forma como você quer trabalhar precisa depender daquilo que funciona para você. A forma como você vai atender precisa estar clara e agradar somente a você. Quem precisa se adaptar é o consulente. Você não tem que se colocar numa posição desconfortável para atender alguém. É claro que você pode fazer pesquisas no mercado, consultar outras cartomantes, observar como elas trabalham, perceber o que o seu público gosta mais de consumir também, mas isso não significa que você vai se obrigar a trabalhar de um jeito que você não se sente confortável. Falando especificamente de mim, eu aprendi, por exemplo, essas tiragens clássicas mais tradicionais, né? Cruz celta, mandala astrológica, peladã, enfim, aprendi todas elas, mas no momento em que eu fui aplicá-las, eu não me identifiquei com elas, não gostei de utilizá-las. Eu me saí melhor criando as minhas próprias tiragens.
Na verdade, no começo, eu atendia somente por chamada de vídeo, porque desde o começo estava claro para mim que eu não iria atender de forma presencial, então teria que ser online. E dentro do modelo online, eu escolhi chamada de vídeo. É uma coisa que funcionou muito, foi um processo que validou muito a minha pesquisa e a minha vontade de atender de forma presencial. Mas conforme foi passando aí os meses e os anos... Nossa, ela tá se coçando muito. Não sei se tá saindo áudio. Eu fui percebendo que muitos consulentes que chegavam até mim não tinham disponibilidade ou tempo mesmo na sua agenda para ficar 1 hora comigo numa videochamada. Então foi surgindo aí a possibilidade de eu criar as minhas próprias consultas, porque eu já gostava de trabalhar dessa forma, né, só que por vídeo, mas criando esses modelos pelo WhatsApp, através de áudios e fotos. Então eu tenho no meu catálogo hoje uma variedade de consultas, né, específicas, fechadas e segmentadas, mas também tem a opção de vídeo, que é o que eu também gosto de fazer. Eu aprendi as tiragens prontas, mas eu simplesmente não me identifiquei. Eu comecei com vídeo e hoje também tenho vídeo, mas também tenho as consultas pelo WhatsApp. Então tudo também é adaptável. E isso tudo só foi possível com, claro, pesquisa, conversando com outros colegas, pesquisando o que os meus consulentes tinham de necessidade e também validando se eu queria entregar isso. Então hoje eu acabei criando um modelo de atendimento que funciona muito bem para mim, mas talvez para você não funcione. Você precisa identificar isso. Ponto 5, redes sociais, um mal necessário. Eu digo um mal necessário porque eu não gosto, tá? Talvez você goste, mas eu odeio. Sério, eu acho um saco ter que postar, ter que estar lá, ter que consumir, ter que estar presente. Enfim, isso me cansa. Eu tenho pouca bateria social e eu sou muito mais introspectiva nesse sentido. Tá aí a lanterna, né? A lamparina em homenagem ao eremita justamente por conta disso. Se bem que eu adoro gravar vídeos, né? Eu adoro falar. Enfim, contradições. Mas, independente do que eu acho ou não sobre redes sociais, infelizmente ou felizmente, elas são necessárias porque hoje tudo é online e hoje tudo é digital. Então é como uma substituição daquele seu cartão de visita que a gente fazia antigamente para divulgar o próprio negócio, sabe? Na verdade, era o cartão de visita tunado, porque você cria conteúdo, né? Nas redes sociais também. Então, estar presente nas redes sociais te faz parecer ser alguém real, com valores pessoais que geram identificação com o seu público e também uma forma mais fácil de chegarem até você e de conhecer o seu trabalho. Então, independente da rede social que você for escolher, isso tudo vai envolver você ter uma bio, né, clara ali, os serviços claros, seus valores claros, tanto seus valores pessoais quanto o valor literal mesmo de quanto custa o seu serviço, forma de agendamento, né? Tudo isso tem que estar muito claro e tem que ter um profissionalismo visual mínimo ali para gerar uma identificação. E aí, quando eu digo profissionalismo mínimo, vai depender de novo da sua postura, dos limites que você colocou para você, da forma como você quer abordar, da forma como você quer agir. O meu profissionalismo, ele é pautado em algumas coisas, mas talvez não tenha nada a ver com o seu. Então isso é importante de você identificar. Lembra aquela coisa da persona, a persona profissional, da persona pessoal? Isso é uma coisa que precisa ficar clara para você poder construir esse posicionamento nas redes sociais. Como é a forma que você quer ser vista pelas pessoas que chegam no seu perfil, por exemplo. Mas rede social também envolve criação de conteúdo, porque infelizmente essa é uma realidade do cartomante nos tempos atuais. Então não é só a forma como você se posiciona, como você fala, não é só a sua bio, os seus valores, catálogo, agendamento, etc. Não é só isso, é o que você vai dizer para os seus consulentes, o que você quer que eles saibam, como você quer educá-los. Então você estar fora da internet, infelizmente, é arriscado nos tempos de hoje. Mas você também precisa escolher qual é a sua rede social ideal, tá? Porque cada uma delas vai ter uma função e públicos que se comportam de formas diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu tenho o meu Instagram e eu tenho o meu TikTok. Eu tenho uma conta lá, mas eu não estou presente no TikTok de uma forma assim ativa. Primeiro porque eu realmente não gosto de consumir as coisas naquela rede social, não me adaptei muito bem a ela mesmo enquanto usuária da rede, mas eu não tô tão ativa assim lá porque eu já percebi que o meu público não está lá. Porque o público do TikTok consome outro tipo de abordagem tarológica que não é a abordagem que eu gosto de trabalhar. Lembra dos limites? E no caso aqui do YouTube, a abordagem é outra, né? Então você precisa entender o propósito dessas redes sociais também para você não se descabelar à toa e sair produzindo conteúdo para tudo. Fora que justamente por cada rede social se comportar de uma forma diferente, mesmo que elas sejam próximas ou parecidas, você precisa saber qual é o formato ideal de conteúdo que você vai produzir para elas. Então é importante você saber disso também, porque lembra, você vai se divulgar através disso. E como é que você sabe disso tudo? Pesquisando, testando. Hoje em dia tem, sei lá, inúmeros cursos sobre redes
social, né, especializados ou gerais, enfim, você vai ter que se aventurar aí nessa área para você entender onde que você quer estar, onde que você gosta de estar, onde faz sentido e qual tipo de conteúdo você vai produzir. Ponto número 6, vacas gordas e vacas magras. Essa parte ninguém fala, né? Mas eu vou falar. Gente, todo trabalho autônomo ele tá sujeito às vacas gordas e vacas magras, tá? Com a cartomancia, infelizmente, não é diferente. Então, a gente tá falando de um tipo de trabalho que vai ter fluxo, que vai ter oscilação, que vai ter insegurança e tudo isso faz parte. Infelizmente, gostaria que fosse diferente, mas não é assim. E às vezes você vai fazer de tudo. Você vai se divulgar, vai conversar com o consulente, vai fazer um baita atendimento maravilhoso, você vai ter um boca a boca, você vai fazer tudo. Mas vai ter vezes que simplesmente não vai rolar. Não vai ter cliente. Se as coisas fossem só baseadas no esforço, tinha muita gente que tava rica por aí. Porque a gente sabe que não é assim que a banda toca. Então, sabendo que é uma profissão autônoma, portanto passível de oscilação, é sempre bom você ter uma reserva financeira. Para qualquer coisa, né? A gente precisa ter reserva financeira. Mas falando desse caso específico, é muito útil também. É sempre bom você também manter a sua organização em dia. Você não só tem que saber dos seus gastos, mas você também tem que saber de quanto você precisa para cobrir tudo, se organizar com dívidas, parcelamentos e outras coisas que você quer comprar e investir. É para baixar o imperador aí mesmo. É muito importante você também não entrar em pânico quando a agenda esvazia, porque vai ter momento que ela vai esvaziar, ou no mínimo ela vai reduzir drasticamente ali do que você estava acostumado. Eu juro que eu não tô agorando a carreira de vocês, tá? Eu sei também que é muito mais fácil falar do que fazer, mas não entrar em pânico é crucial aqui, porque fazer as coisas no desespero muitas vezes é o que mais atrapalha. É em situações de desespero que você começa a fazer desconto das consultas, atender de jeitos inegociáveis para você, por exemplo, e aí você começa a se trair, sabe? Lembra dos limites. E eu não tô falando que dar desconto, fazer promoção é um problema, tá? Mas se você só faz promoção o tempo todo, o seu cliente automaticamente entende que isso é algo recorrente, então ele vai sempre esperar pela promoção e nunca vai pagar o seu valor cheio. É cuidar para que você não chegue nesse ponto de desespero, porque o desespero ele vai matar a sua estratégia. A estratégia só funciona de cabeça limpa para você poder estruturar tudo. Até porque, como eu já disse antes, não tem paixão que se sustente sem estrutura. Mas nada disso que eu falei vai funcionar também se você não amadurece emocionalmente falando. E é disso que eu vou falar na parte 2 desse vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, de ativar o sininho para você não perder a parte 2. E deixa aqui nos comentários se você acha que ficou faltando falar alguma coisa, se você concorda com essa lista. E claro, se você quiser as minhas recomendações a respeito de atendimentos e organização, etc e tal, pode deixar aqui embaixo que vai ser um prazer responder você. Então, te vejo no próximo vídeo com a parte 2. Tchau!